Estamos com o João Ferreira, da CDU. Hoje estiveram aqui a fazer uma ação na estação de Caminhos de Ferro aqui de Santo Tirso. Em que é que consistiu esta ação? Olá, bom dia. Nós estivemos a distribuir um documento a mostrar as nossas propostas do PCP para resolver os problemas relacionados com a habitação e também para apelar à presença da população na manifestação que irá ser realizada no sábado, pelas 3 horas na Praça da Batalha, no Porto, para apelar que estes problemas da habitação que todos nós vivemos sejam resolvidos e sejam resolvidos no imediato. Aqui em Santo Tirso, como em toda a área metropolitana do Porto, como também na área metropolitana de Lisboa, e aliás estes problemas estendem-se também por outros concelhos, os problemas da habitação continuam sem serem resolvidos. Aqui, falando no caso concreto de Santo Tirso, saiu ainda há pouco um estudo no Jornal Público que demonstrava que desde 2019 vive-se aqui uma situação de bolha especulativa. O que é que isto quer dizer? Que os preços por metro quadrado aumentam 5, 6, 7 vezes mais quando comparado com os aumentos percentuais dos salários médios. Isto é visível para toda a gente, por exemplo, no mercado de arrendamento, quando nós aqui temos salários médios a rondar entre os 800 e os 950 euros na indústria, no comércio e nos serviços. Temos os poucos que existem para arrendar, com valores a rondar os 700 euros. O que é que isto significa? Que um trabalhador que queira viver sozinho tem quase todo o seu salário vai para pagar a renda. Em cima desta realidade temos os aumentos sucessivos dos juros promulgados pelo Banco Central Europeu, que faz com que um crédito de 150 mil euros, um crédito de habitação de 150 mil euros em 2022, que era pago com uma prestação média de 350 euros, hoje em dia, esse crédito, sobre as mesmas condições, tem prestações mensais de 600 e 700 euros. Isto faz com que exista uma situação dramática para centenas de milhares de famílias que se veem confrontadas com a necessidade ou de serem despejadas ou de terem de vender a sua casa e vivendo para um local mais longe daquela que é o seu habitat natural, longe daquilo que é o seu emprego. Face a isto, obviamente que as respostas necessárias têm de vir do Governo e do Estado e da Administração Central. Essas respostas não têm existido. Na verdade, salvo uma outra medida de alcance limitado e residual, permanece tudo exatamente na mesma, com atrasos, por exemplo, relativamente à execução de projetos do Programa Primeiro Direito para a requalificação do parque habitacional aqui em Santo Tirso. E aquilo que se exigia, na verdade, era uma alteração da política, fazendo com que, por exemplo, a banca, que com estes aumentos dos lucros, este aumento dos juros tinha apresentado lucros de cerca de 2 mil milhões de euros só no primeiro semestre de 2023, fazer com que esses lucros da banca sirvam para pagar as prestações, o aumento das prestações de crédito. São necessárias políticas que visem evitar os despejos no mercado de arrendamento, que visem proteger os inquilinos destas subidas de rendas, políticas que façam com que se aumente o parque habitacional público de forma a garantir a casa e habitação para quem não tem meios para poder ter uma habitação nestas condições, e é necessário também fazer com que estes lucros da banca sirvam para limitar os aumentos da prestação de crédito. Nós apresentamos um conjunto de propostas, para além desta dos lucros da banca, temos outras propostas como uma moratória de 2 anos, fazendo com que as pessoas paguem uma prestação de crédito no mesmo valor dos juros que a banca paga. Temos propostas que visam o reforço da habitação pública, temos propostas que visam trazer também as cooperativas e as instituições sociais para assegurar rendas, habitação a rendas condicionadas e a rendas controladas, de forma a que as pessoas possam ter valores de prestação de crédito, valores de rendas das suas casas que sejam proporcionais aos seus rendimentos, com uma taxa de esforço equivalente a 30% daquilo que é o rendimento do agregado familiar. Estas propostas têm sido apresentadas, têm sido recusadas por partidos que vêm desde o Partido Socialista a toda a direita, e precisamos de uma demonstração, de uma mobilização forte no sábado para apelar e para exigir que estas propostas vejam a luz do dia. À semelhança dos outros partidos, a CDU também foi recebida na Câmara Municipal no âmbito da consulta pública das grandes opções do plano para 2024. Provavelmente esta proposta de habitação foi uma das vossas medidas. Que outras medidas apresentaram? Nós aqui, por exemplo, relativamente à questão da habitação em Santo Tirso, o Executivo do Partido Socialista comprometeu-se a atingir até ao final do mandato, ou contribuir para atingir até ao final do mandato, uma meta que equivalia a 5% da habitação ser habitação pública. Ora,
O município tem cerca de 450 habitações, prevê a construção de mais 50 habitações e se nós somarmos essas habitações que vão ser construídas, nós vemos que no final do mandato terão provavelmente à volta de 2,3% de habitação pública, o que está muito aquém da meta prometida de 5% de habitação pública e, portanto, o que é necessário é que essa habitação pública seja reforçada. E existem condições financeiras para o fazer. O município de Santo Tirso, nos últimos 2 anos, tinha apresentado lucros ou receitas recordes com saldos positivos de cerca de 6 milhões de euros. Portanto, há receita e pode-se avançar nesse caminho. Ao mesmo tempo, era importante existir uma bolsa municipal de fogos, não só públicos, mas também de instituições sociais, sem querer aderir a esse programa, de forma a que existam rendas condicionadas e rendas controladas para que a população mais desfavorecidas pudessem aceder à habitação. E outra proposta que foi feita por parte do PCP veio na sequência de que, mais uma vez, o inverno aproxima-se. Segundo dados da Câmara, cerca de 3.500 alojamentos não têm qualquer tipo de equipamento de energia, de aquecimento, e, portanto, a Câmara podia avançar com um programa municipal, tendo em vista a comparticipação da aquisição de equipamentos de aquecimento para fazer face a esta pobreza energética que existe e que existe em Santo Tirso de forma bastante significativa. Nós apresentamos propostas nestas 3 linhas relacionadas com a habitação e veremos agora se elas são incluídas ou não no próximo orçamento, no próximo plano. Hoje, do contacto que tiveram aqui com a população, quais foram as queixas que as pessoas foram dando ou as preocupações? As queixas têm sido as mesmas ao longo dos últimos tempos, estão relacionadas quer com os seus contratos de arrendamento que são precários, quer estão relacionadas com as prestações do crédito de habitação que são demasiado elevadas e que tiveram aumentos significativos e inesperados no último ano. Tem a ver com o facto de as pessoas, face àquilo que é o seu próprio rendimento, por vezes pagam primeiro a renda e depois é que veem se tem dinheiro, quer para comer, quer para os medicamentos, quer para outras necessidades que são necessidades básicas e muitas vezes não o têm. Nós temos casos em que a renda ou a prestação do crédito chega a alcançar cerca de 50% daquilo que é o rendimento de um agregado familiar, o que é algo que é incomportável e perante o qual é preciso dar uma resposta e é uma resposta imediata, porque o direito à habitação é um direito que está na nossa Constituição, toda a gente tem direito a ter uma casa com uma dimensão adequada e esse direito está a ser violado diariamente e constantemente e, portanto, é preciso pôr colaborar a este problema. Obrigada.